estudo das obras da carne e fruto do Espírito. Nós estamos no fruto do Espírito e suas características, e nós hoje vamos passar para a primeira característica que nós temos, depois do fruto do Espírito ter sido produzido em nós, que é a alegria. Então, antes de começar o estudo, vamos orar a Deus pedindo direcionamento de acordo com o poder do seu Santo Espírito. Ó Deus maravilhoso, te pedimos, ó Pai, que Tu tome conta de nós nesse momento, da nossa mente, ó Pai amado, e que o nosso coração, ó Pai amado, a semente assim floresça para compreendermos a Tua palavra. Nos dá o entendimento, ó Pai, da mesma, para nós vivermos de acordo com Tua vontade e para não levarmos o Teu nome em vão. Que em nome de Jesus, ó Pai, a compreensão venha para a Tua glória. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos começar a primeira característica do fruto do Espírito, que é amor. E hoje nós vamos estudar a alegria, que é a primeira palavra que aparece diante de nós, que é o hará. E temos até um slidezinho aí, que é essa palavra aí, hará, que significa alegria. No entanto, tem outra palavra que deriva dela também, que é muito utilizada no Novo Testamento, que é hariem. Ela, transliterada, seria mais adequado até o C-H-A-R-A. Mas assim nós transliteramos, porque geralmente assim os fazem os grandes mestres gramaticais dessa palavra. Essa palavra, alegria, ela se encontra aqui no Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, que nós temos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, unidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje nós vamos para a alegria. Alegria essa que é interessante pensar nela, porque quando nós estudamos em detalhes o Novo Testamento, nós vamos descobrir o quão importante é a alegria no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, o verbo charim, que deriva também dessa palavra como raiz, significa alegrar-se. Ela ocorre 72 vezes no Novo Testamento. 72 vezes. E a palavra xará, ou hará, que nós temos aqui no texto em mãos hoje, significa alegria, simplesmente, aparece 70 vezes no Novo Testamento. E com isso nós podemos declarar que o Novo Testamento é um testamento da alegria, que tem como característica o povo de Deus, em primeiro lugar, a alegria. E vale ressaltar, lembrando um pouco aqui até das últimas pregações, é que, por exemplo, a tristeza tomava conta da vida dos discípulos, já se aproximando do momento do sacrifício de Cristo. Tanto é que o Senhor Jesus disse para eles, no capítulo 14 de João, a gente vai ver isso: não se turbe o vosso coração. E ele não diz apenas no versículo 1 do 14, não, mas ali naqueles 3 capítulos, 14, 15, 16, nós vamos ver que mais uma vez, no capítulo 16, vai falar de novo: não se turbe o vosso coração. Eles estavam muito preocupados, estavam tristes. A tristeza deles era tão grande que eles chegaram a dormir de tristeza. O sujeito estava numa tristeza tão grande, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, que dormiu de tristeza, como nós vamos ver no versículo 45 do capítulo 22 de Lucas, que diz: levantando-se da oração, Jesus, fez isso, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. Então, eles estavam turbados, eles estavam tristíssimos ali naquele momento da história. Mas, como o ser humano é assim, ele sai de um estágio para outro, quando não é 8, é 80. Lá no capítulo de número 24, nós vamos ver quando Jesus apareceu a eles,
expôs as Escrituras a eles, eles entenderam ali, compreenderam que era Jesus ali ressurreto diante deles. A palavra de Deus vai dizer no versículo 41 do 24, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa a comer. Ou seja, eles já foram tomados de uma grande alegria, que também, até nas pregações nós explicamos que qualquer sentimento exagerado não nos dá sanidade espiritual também. Então esse negócio de culto alegre demais, ou choroso demais, não tem nada a ver. Tem um momento disso, é pessoal de cada um, sem forçação de barra. Mas aqueles foram tomados de alegria com a ressurreição de Cristo, e essa alegria contagiou-os sempre. Depois de aqui, e nós vamos ver isso em Atos, como nós começamos já as pregações em Atos, que eles sempre estão alegres. E o Novo Testamento, como nós estamos aqui falando, ele é tomado por esse termo, Charien, 72 vezes, e 70 vezes Hará, que significa alegria. A saudação grega normal, tanto na conversa quanto nas cartas, é geralmente, e é a palavra Charien. Ela sempre aparece no Novo Testamento nessas saudações. E ela é traduzida assim, saudações. Se vocês forem lembrar bem das nossas leituras devocionais, as leituras do Novo Testamento, que nós fazemos, sequenciado no Novo Testamento, nós vamos ver essa palavra saudações, ou saudação. Assim é usada na carta de Félix a respeito de Paulo, dirigida ao oficial romano Cláudio Lísias. Abra aí comigo em Atos 23, já no finalzinho de Atos ali, Atos 23, versículo de número 26, nós vamos ter, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Essa palavra aqui é a Charien, que tem o seu significado aqui, de literalmente, a alegria seja contigo. Até ele utiliza esse tipo de saudação nesse momento. Então, se nós formos levarmos a tradução literalmente, seria sempre assim. E há certas ocasiões do Novo Testamento em que somente a tradução integral é a correta. Quando a igreja cristã resolveu no Concílio de Jerusalém que as portas da igreja seriam abertas aos gentios, os líderes da igreja enviaram aos cristãos gentios da Síria essa informação, Antioquia, Cilícia, uma carta informando a respeito daquela grande decisão que foi tomada ali no concílio, no capítulo de número 15 de Atos, né? Que nós vamos ter, Atos, volte um pouco aí, o capítulo 15, vamos ter o 15, 23, nós temos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. E aí nós temos essa palavra mais uma vez, e que significa que, literalmente, alegria seja convosco. Não só a paz seja convosco, mas a alegria seja convosco. E, curiosamente, observe, as características do fruto do Espírito, nós temos aí, em primeiro lugar, alegria e paz. Até a próxima palavra que nós vamos estudar é paz. Isso me faz lembrar dos pequenos acertos que há em músicas contemporâneas, feitas, algumas por pastores, outras por pessoas que já são compositoras e se tornam evangélicos, né? Mas quando se lê um pouquinho de Bíblia, pelo menos é um acerto, né? Tem uma musiquinha muito antiga que era cantada nas igrejas, aliás, ainda é em algumas igrejas. A nossa aqui, agora é salmodia exclusiva, nós não fazemos assim. Mas tinha uma musiquinha que dizia assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que veio do nosso Senhor é o amor de quem já conhece a Jesus. Então ali aquela música, ela pegou esse início: amor, alegria e paz, que só tem quem já conhece a Jesus. Então quem já é convertido, selado com o Espírito, aquele que tem o Espírito de Deus, é produzido nele o amor, e a alegria e paz o acompanham. Inevitavelmente, deve acompanhar. E aí, é claro, nas características, vamos fazer uma digressão rápida aqui, em relação, saindo um pouco da alegria, mas entrando no contexto dessas características do fruto do Espírito. Às vezes nós nos preocupamos muito, assim, rapaz, eu não tenho esse domínio próprio, eu não tenho essa mansidão. Mas, em se pegando em escala, como é também o costume do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo gosta muito de escrever as coisas mais importantes primeiro, e as últimas ser as menos importantes. Como, por exemplo, quando ele vai falar de dons espirituais, ele coloca variação de línguas e tradução, o último ali, considerando o menor dos dons, e era o que mais curtiam lá em Corinto, mas ele coloca ali como sendo o mais importante. O ser humano gosta de dar importância para coisas qualquer que desejam, e ali ele coloca nessa categoria o dom de falar em variedade de línguas e tradução como o último ali. E aqui o apóstolo Paulo, note que ele coloca alegria e paz em primeiro lugar. Então, o cristão, o convertido de fato, ele deve ter alegria e deve ter paz. Se ele não tem esses dois, há algo errado. Tem que se investigar a própria vida. A pessoa viver amargurada e com tristeza não é normal. O convertido de fato, ele tem que ter alegria pela esperança que há em um futuro de Cristo voltar, levar a sua igreja, e tem tantos detalhes. Em se lendo e vendo a obra de Cristo, deve trazer alegria, e isso deve trazer tranquilidade em momentos de grandes lutas nessa vida. Não é normal o cristão passar por tristeza profunda em todos os momentos sem cessar. Voltando aqui, nós temos essa saudação, alegria seja convosco, aí no capítulo 15, 23, a porta da alegria cristã estava aberta. Então, quando Tiago estava escrevendo aos cristãos dispersos pelo mundo, e quando estava pensando neles como exilados da eternidade, ele começa a carta no versículo 1 do capítulo 1, dizendo: alegria seja convosco. Você pode conferir aí em sua Bíblia, depois de Hebreus aí logo, em seguida, Tiago, no versículo de número 1, ele vai declarar: Tiago, servo de Deus, Senhor Jesus, do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na expressão, saudações, alegria seja convosco. Geralmente no final de uma carta paz seja convosco, mas no começo sempre é alegria seja convosco. Uma das últimas palavras que Paulo escreveu aos seus amigos em Corinto foi: alegria seja convosco, irmãos. Lá nos 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Mesmo passando ali por um momento de tristeza por causa daquela igreja, o apóstolo Paulo deseja essa alegria a eles, e o apóstolo Paulo tinha essa alegria, ou o Senhor causava alegria na vida dele, mesmo em momentos em que ele estava profundamente triste. O Senhor, ele causa essa alegria na vida da gente em momentos difíceis. O apóstolo Paulo, como um ser humano que era, ainda nesse plano, passou por um momento muito terrível, descrito lá em Filipenses capítulo número 2, que ele relatou que o Epafrodito, por ele não ter morrido, o Epafrodito não ter morrido para ele,
foi uma grande bênção, porque evitou que ele tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo se encontrava num momento de tristeza, mas o Senhor nos reanima, o Senhor nos anima, o Senhor nos alegra, quer seja na leitura natural da palavra, quer seja usando o irmão em nossa vida, quer seja a igreja a nos alegrar. Quantos de nós estivemos passando por momentos difíceis e o corpo de Cristo foi conosco e nos trouxe alegria? O irmão nos trouxe alegria, toda a comunidade ali local não nos trouxe alegria. É corpo de Cristo, é continuação da obra vicária de Cristo aqui na terra, porque Ele é o cabeça da igreja. Então, também há dois belíssimos usos desta palavra, que é a Harien, que nós estamos vendo primeiro ela, em conexão com a vida de Jesus. Por exemplo, quando um anjo veio a Maria, e era a fim de contar aquela maravilhosa notícia, né, a respeito do filho que ela haveria de dar à luz, e a sua saudação foi: alegria seja contigo. Quer sejam os anjos, quer sejam pastores, presbíteros, apóstolos, todos eles sempre dão essa saudação: alegria seja convosco. O mesmo também nós devemos fazer com as pessoas. Geralmente, é até estranho a gente vê apenas a pessoa só desejar a paz. Já prestaram atenção? Crente gosta disso, a paz do Senhor, a graça e a paz. O correto seria a alegria e paz, meu irmão, seja contigo. Porque essas coisas, isso acompanha sempre o cristão em todo momento, até na hora da perseguição. Jesus preparou os seus discípulos assim. Lá no versículo de número 12, no começo do Sermão do Monte, de Mateus 5, o Senhor Jesus vai dizer: ó, vão perseguir vocês, mentirem contra vós e tal. Quando acontecer isso, exultai de alegria. Ou seja, tenham alegria quando isso acontecer. Ou seja, na perseguição, tenham alegria. E assim o fazem. Assim eles saem saltando de alegria por causa da perseguição que tiveram ali naquele momento histórico da igreja. Então, nós temos isso. Também na ressurreição, a saudação do Senhor Jesus ressurreto às mulheres que tinham vindo lamentar era: alegria seja convosco. Lá em Mateus 28, versículo número 9. Alegria seja convosco. Essa grande saudação ressoa de modo triunfante pelas páginas do Novo Testamento. Ela segue em todos os momentos, praticamente. Todas as aparições que nós temos aí, de 72 vezes de Harien, 70 de Hará, não é por acaso. É porque isso acontecia na vida dos nossos irmãos primários ali no Novo Testamento. Então nós vamos examinar, portanto, esta alegria cristã, conforme nos mostra o Novo Testamento em alguns momentos. Então nós devemos notar, em primeiro lugar, que a alegria é a atmosfera distinta da vida cristã. É uma distinção que há. É algo que torna o cristianismo diferente do paganismo, das seitas e de religiões inventadas pelo ser humano à parte da Bíblia. A alegria torna ela distintiva demais. Daí nós podemos expressá-la, por exemplo, da seguinte maneira: seja quais forem os ingredientes da vida cristã e as proporções em que forem misturados, a alegria é um deles.
Pode acontecer o que for na vida cristã, mas a alegria, ela está presente. Ela estará sempre ali. Na vida cristã, a alegria sempre permanece como um fator constante. Alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos filipenses dessa forma. E ele estava falando a uma igreja, note que nem sempre ser rico ou viver bem financeiramente signifique ou vai significar ter alegria. Lembra qual foi a igreja que mais ajudou Jerusalém naquela época? A igreja de Filipos ajudou muito. O povo ali até vivia bem. Era como uma igreja, um local assim, numa grande cidade, que tem bastante dizimistas. Esses dizimistas também vivem muito bem, e a igreja tem uma capacidade financeira muito grande de ajudar as demais igrejas. Assim era a igreja de Filipos. Mesmo assim, o apóstolo Paulo, a alegria seja convosco. Porque essa alegria não é alegria, essa alegria desejada não é, ao irmão, não é uma alegria como a que o dinheiro pode trazer, que é momentânea, como os prazeres desse mundo podem trazer. Essa é uma alegria permanente, ela não cessa. Nós somos cessacionistas quanto a dons revelacionais, e não quanto a questões que o Espírito Santo traz e sempre vai trazer ao seu povo. A alegria não pode cessar, nem deve cessar, e nem cessa do povo de Deus. Não cessa porque é um organismo vivo, um corpo constituído de muitos membros, e se um membro está ali, um pouco adoecido, passando por um momento ruim, que nós vimos, que até o apóstolo Paulo passou por isso, os demais membros o reanimam, não apenas com o desejo, mas sim clamando a Deus para que o Senhor reanime-o através da oração, e assim também alegrando com um abraço, com uma palavra, e até mesmo financeiramente. Acabei de dizer, né, que o dinheiro, mas em alguns momentos isso angustia algumas pessoas, e a igreja local está aqui para isso, muitas vezes. Então lá, em Filipenses 1, capítulo 3, versículo 1 ao 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. E aí também, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, regozijai-vos sempre. Ele escreve aos Tessalonicenses, ou alegrai-vos sempre. Palavra de alegria permanece. Já foi dito que alegrai-vos é sempre a ordem do dia para o crente. Alegrai-vos, animai-vos. Na carta aos Colossenses, há uma passagem muito relevante. Paulo diz aos Colossenses que está orando por eles, pedindo a Deus para que transbordem do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverem de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. E aí, na continuação, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. E aí, nas suas palavras finais, ele vai dizer, com alegria. Isso é do 9 ao 11 de Colossenses, capítulo de número 1. Ele fala da alegria, tudo isso com alegria, tudo isso com esse ânimo vingente em todos os tempos na história da igreja. Então, todas as virtudes e conhecimentos, segundo o apóstolo Paulo aí, nesse trecho da Escritura, devem ser irradiados com alegria. Tudo isso que é citado pelo apóstolo Paulo funciona quando se tem alegria.
Viver com alegria traz qualidade à nossa vida. Você já prestou atenção como é ruim estar ao lado de uma pessoa reclamona, triste? Aliás, é terrível ver alguém em profunda depressão. Saindo um pouco aqui da exposição do que nós estamos falando para algo que contemplei lá na congregação, na primeira ida à congregação, antes de ter aquela divisão, né? Eu fui lá com o Auri e o Adriano visitar uma pessoa de uma família deles, da família deles. Rapaz, só em ver a mulher já era um peso terrível, uma depressão terrível. Ali eu acho que aquela mulher não tinha um pingo de serotonina no corpo. Era uma coisa terrível, é um peso muito grande, uma extrema tristeza. Mas uma pessoa triste mesmo, assim, que só vive triste mesmo, perto da gente, e reclamona, também é algo muito pesado. E aí, nós, cristãos, devemos ter uma carga de alegria muito grande para suportar, devemos ter carga de paz muito grande também para suportar, contemplar essas coisas e pregar, ensinar e levar essa alegria e paz para essas pessoas. Se nós não tivermos isso, nós não conseguiremos. E acredito que em alguns momentos da nossa vida, o Senhor coloque diante de nós pessoas que não são alegres, para a gente aprender a ser alegre e ensinar a ser alegre. Senão, não dá. Não tem um mínimo de condições uma coisa como essa. Então, até mesmo a paciência e a perseverança, que podem ser coisas áridas e repugnantes, devem ser iluminadas com alegria. Todas essas coisas devem passar pela alegria. O apóstolo Paulo vai dizer no Romanos 14, versículo 17, o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria. E alegria. Então ele coloca a alegria aí nesse momento. Justiça, paz e alegria. Ele escreve isso aos romanos, que ali eles passavam por muitas batalhas, né, entre gentios e os judeus ali que se achavam, e aí muitas vezes eles passavam por tristezas por causa disso. Então, de fato, não há virtude na vida cristã que não se torne radiante com alegria. Tem que ter a alegria. E deve ser por isso que o apóstolo Paulo, ele inicia essa sequência com a alegria, para se ter otimizado as outras características que nós ainda vamos utilizar, ou vamos estudar, deve-se ter alegria em primeiro lugar, porque é o desejo de saudação de todo cristão, para toda a igreja, dos apóstolos, dos pastores, dos presbíteros naquela época, logo de início, de cara, e imitando ao Senhor Jesus, quando chega, vai logo dizendo: a alegria seja convosco, a paz seja convosco, e daí por diante. Esse tipo de coisa tem que acontecer entre nós. Não há circunstância ou ocasião que não sejam iluminados com essa alegria. Uma vida sem alegria não é vida cristã, porque a alegria é um ingrediente constante na receita da vida cristã. É como hoje em dia o sal fatal à comida. Não tem condições. Se alguém aqui for comer uma comida insossa, ela pode ter tudo. Ela pode ter toda a verdurinha possível, fazer tudo, o orégano, não sei o que, a cebola, o alho, vou refogar. Não tem sal, não tem graça. Não tem sabor. E, inclusive, o apóstolo Paulo fala dessa questão de ter a vida, né, temperada, a palavra temperada. Não tem lógica a vida cristã sem alegria. Então, quando nós examinamos as referências à alegria do Novo Testamento,
com toda a variedade que nós temos, multiplicidade, elas enquadram-se num certo padrão e nos falam acerca de certas esferas em que a alegria cristã deve ser descoberta de modo especial. Não tem jeito. A primeira coisa disso é que a alegria da comunhão cristã. O nosso Deus é um Deus que Ele ama o congregar do seu povo, ama o ajuntamento do seu povo. Todos os exemplos que nós temos em toda a Escritura, há um pastor e as ovelhas, há um ajuntamento de ovelhas que um pastor pega um e traz de volta para aquele ajuntamento. Há um padrão no Novo Testamento em que, se alegrando em descobrir a fé verdadeira, ou a lógica da palavra de Cristo, ele volta para o ajuntamento. E quando se há tristeza, se afasta do ajuntamento. Então, essa palavra eclesia, eu acho que é por isso que tem pastores aí que colocam o nome das filhas tudo de ecle, alguma coisa, é a coisa mais importante para o cristão, porque aquele local é um local onde você vai encontrar a alegria. Há um objetivo do Senhor sempre nisso. Então, o Novo Testamento está cheio da alegria daquilo que pode ser chamado de fraternidade. O philos, lembra? Um dos significados das palavras que é utilizada para amor, que nós falamos. O philos, essa questão, inclusive tem uma igreja chamada no Novo Testamento de Filadélfia. Essa amizade, essa alegria acontece. É uma alegria até mesmo ver semelhante comunhão. Paulo escreve a Filemão dizendo que da alegria e conforto que recebeu do amor de Filemão, e ao ver o modo pelo qual os santos foram reanimados pelos cuidados amorosos dele. A comunhão, a koinonia que acontecia na casa dele trazia alegria, trazia ânimo ao povo de Deus. Existe um famoso ditado: os pagãos olhavam para a igreja cristã e diziam: veja como esses cristãos amam-se mutuamente. Nunca deve se esquecer de que uma das maiores influências na evangelização do mundo é a visão de verdadeira comunhão cristã, e uma das maiores barreiras à evangelização é a visão de uma igreja onde a comunhão está perdida e destruída. A comunhão faz aumentar até mesmo numericamente a igreja. As pessoas, no Novo Testamento, logo no começo de Atos, a gente vai ver isso, que a prática deles de perseverarem na doutrina dos apóstolos e na oração, que esse ajuntamento era seguido do conselho, claro, primário do Senhor Jesus, de amar uns aos outros, como eu os amei. Tudo aquilo ali era praticado ali, as pessoas viam aquilo, aquele amor acontecendo, aquela fraternidade acontecendo, e isso atraía mais e mais pessoas. Essa questão de viver amando a si mesmo e estar consigo mesmo em paz apenas, solitário, como nós vimos estudando amor, é um pensamento filosófico que é considerado, inclusive pelo cristianismo, algo rejeitado. O cristianismo não pode existir e ter alegria fora da comunhão dos santos. Não dá. Essa onda aí não cabe à igreja. É uma alegria ainda maior, gozar dessa alegria, dessa comunhão cristã. Aumenta, otimiza. Alegra o coração de Paulo o fato de ver seus amigos em Filipos tendo se lembrado dele com suas dádivas. Filipenses 4, versículo de número 10. O horário está bem avançado já. Vamos lá, Filipenses
4, versículo de número 10. Texto bastante conhecido, né, que antecede. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Alegrei-me sobremaneira. Ver a comunhão cristã é algo glorioso, estar envolvido nela é mais glorioso ainda. É uma alegria ver a comunhão cristã restaurada. É algo de grande felicidade. Quando Tito voltou da igreja perturbada em Corinto, com a notícia de que o problema havia sido sanado, tinha acabado o problema ali naquela igreja, e a comunhão restaurada, Paulo regozijou-se. É uma alegria experimentada e maravilhosa, e que melhora, é a questão da comunhão cristã restaurada. Novo Testamento mostra a alegria de alguém ao reencontrar com amigos. João espera que se encontrará outra vez com seus amigos, e então sua alegria será completa. 2 João, versículo número 12, vamos encerrar com esse, que o horário está bem avançado. 2 João, versículo de número 12, que diz: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. A alegria, para ser completa, não é a alegria de WhatsApp. Hoje nós utilizamos muito disso para tentar expressar uma alegria. A alegria é estarmos juntos e compartilharmos a nossa fé, compartilharmos de nossas lutas, de nossas bênçãos. A proximidade nos alegra, porque por mais que estejamos até passando por um momento de tristeza, o irmão que se encontra, sempre tem muitos que estão satisfeitos, muitos que estão contentes. O contentamento é algo que toma conta da vida do cristão, porque a alegria está com ele, a paz está com ele. Note que o apóstolo aqui, ele dispensa apenas escrever. O que ele quer é ir ter com eles, abraçá-los, se alegrar junto com eles. O apóstolo Paulo também tinha esse desejo sempre. É porque às vezes não dava para ele ir, como nós lemos. Hoje nós lemos na leitura natural do texto, nós vamos no capítulo 3, né? Que aí, antes um pouco no 2, no Tessalonicenses, nós vamos ver que ele foi impedido. Isso até Satanás o barrou de ter com eles. Mas como ele não só desejava a alegria para com eles, mas mesmo não estando presente e sacrificando-se e não participar da alegria que João queria ter aqui, ele enviava alguém que era de mesmo espírito, de mesma doutrina, de mesmo ensinamento, de mesmo pensamento, para ter com eles, para fazer o check-up da fé, e ele ficar sabendo dessa alegria, e a alegria ser participada ali, pelo Timóteo, daquele ajuntamento. O ajuntamento traz alegria. Mais um argumento que você usará para qualquer idiotado do evangelicalismo moderno, que ama falar sobre desigrejismo. Sem comunhão dos santos, o cristão não vai permanecer na alegria. Porque essa alegria vem do fruto do Espírito, que paira no ajuntamento cristão, que nos enche de sabedoria, alegria e paz. Só Ele pode fazer isso. Nos enche e nos capacita a ter essa alegria permanentemente, independente de qualquer luta nessa vida. Amém, irmãos? Nós
Nós vamos até aqui, depois no próximo domingo a gente continua essa alegria, dá para terminar no outro, tem muita coisa e não dará tempo. Então que o Senhor, que a alegria seja convosco e que a paz também seja convosco, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?